Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com vocês todos. E pedimos que não esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Hoje vamos nos deter em uma passagem da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. É um grito de confiança e otimismo, apoiado na consciência que Paulo tinha da nossa filiação divina. Ouçamos. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Realmente está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Salmo 43, verso 23. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem o presente nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo nos revela aqui toda a sua convicção no amor de Deus Pai, que escuta nossas orações e se adianta a elas. Deus não perde batalhas, e com Ele, que está sempre a nosso lado, seremos vencedores. Nos versículos 17 e 18 deste capítulo 8, Paulo já tinha referido que os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis à glória que se revelará em nós. As coisas temporais, tanto as prazerosas como as opressoras, as que infundem esperança ou as que infundem temor, as forças contrárias, as criaturas, visíveis ou invisíveis, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada é obstáculo para Ele e nada nos exclui do seu abraço. No elenco da sua citação, Paulo traça como que um caminho que percorre os limites da existência e habitação humanas. Coloca aqueles elementos que ele citou como perigos potenciais para a comunhão com Cristo. Não são todos reais. Por isso, lista as circunstâncias da vida e da morte, as hostes de seres espirituais, bons ou não, os acontecimentos da história, os extremos espaciais de nossa vida, como o cosmos, com planetas e estrelas, que encontram o seu zênite e depois mergulham no horizonte. E isso está onde ele fala em alturas e profundezas. Em qualquer domínio ou dimensão, nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Tudo que existe e existirá é pequeno em comparação com o amor de Deus. Ninguém pode litigar contra nós e vencer, nem mesmo Satanás. Pois é o Pai mesmo que nos justifica, que nos tornou justos em seu Filho bem-amado, que nos salvou e libertou. Podemos imaginar como Jesus compareceu diante de Satanás e mostrando-lhe no nosso resgate, ou seja, a sua morte e ressurreição, resgatou nominalmente cada um de nós daquele que é o próprio mal. Nosso advogado é o próprio Cristo, que intercede por nós à direita do Pai eternamente. Claro que isso não significa que o pecado não nos possa afastar de Deus. Ao pecar, somos nós e não as outras coisas ao nosso redor que nos afastam de Deus. Muitos irmãos cristãos de outras denominações usam esta passagem como fundamento para afirmar que, uma vez tendo aceitado Jesus, a pessoa é salva e isso basta. Porém, não é o que Paulo está afirmando.
É preciso tomar as suas palavras no contexto, como tudo na Sagrada Escritura. A discussão que vem antes e continua nessa passagem é sobre os sofrimentos. Paulo explica agora por que as mais dolorosas experiências não podem nos levar a duvidar de Deus e de seu amor. Vemos que ele faz uma lista das ameaças potenciais para a nossa união com Cristo. Então menciona angústia, perseguição, fome, nudez, espada, lá no versículo 35. Não menciona, no entanto, a apostasia, o adultério, a imoralidade, a idolatria, etc. Ou seja, ele nega ao sofrimento o poder de nos separar de Cristo. Não nega ao pecado. Não fala da conduta pessoal. Em outras passagens, Paulo é enfático em listar ameaças para que obtenhamos a vida eterna com Deus, como na própria carta aos Romanos, no capítulo 2, na primeira carta aos Coríntios, em Gálatas 5, versículos 19 a 21. Neste último trecho ele diz: as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. E completa: dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Portanto, a ênfase de Paulo em Romanos 8 é para nos fazer solidamente convictos de que não temos razão alguma para duvidar do amor de Deus. É matéria de fé cristã crer nisto. Por outro lado, conhecermos a causa das nossas lutas é o nosso conforto. Nós não as vivemos por causa dos homens, mas por um bem muito maior, por causa do Rei do Universo. Na verdade, morremos várias vezes por dia nestes sofrimentos e lutas. E por eles recebemos coroas, e todas as levaremos quando nos encontrarmos com o Senhor. Quando nos sujeitamos pacificamente às provações, e também quando temos a intenção sincera de fazer isso, estamos vencendo os inimigos. É uma nova forma, a forma cristã de vitória. É isso que Paulo diz quando lembra o Salmo 43, versículo 23, que cita no seu texto: por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Esse salmo fala do sofrimento que os israelitas estavam experimentando quando foram deportados para o exílio. É um salmo que dá voz ao povo remanescente de Israel que não tinha se corrompido. E mostra que o sofrimento não pode ser sempre entendido como punição de Deus, porque mesmo quem se mantém fiel sofre. E Paulo aplica esta passagem com referência à igreja. Os cristãos também são perseguidos pelas aflições e olhados como ovelhas que seguem para o matadouro, apesar de sua fé ao Evangelho, de sua fidelidade a Cristo, e mesmo sem ter feito algo para provocar o antagonismo do mundo. Ainda que pareça injusto, como cristãos, ensina o apóstolo, partilhamos da paixão de Cristo. Aliás, Jesus mesmo dissera: não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. Essas dificuldades serão transformadas em bênçãos e nos configuram, nos conformam ao Cristo crucificado, porém também ressuscitado, como seremos um dia. Paulo ainda quer ensinar que ele ama o Pai, não conjuntamente com os bens que o Pai proporciona. Desses bens ele não faz conta. Prefere estar perto do Pai sofrendo e perseguido do que separado dele viver em meio aos prazeres. Para nós não é tão comum agir assim. Olhamos para o Pai, mas também um pouco apegados ao seu reino, à glória futura. Olhamos muito para a terra e ainda pouco para os céus. Deus entregou o seu Filho por nós. O que entregamos por Deus, que nos amou e salvou? Aqui, Paulo alude implicitamente ao grande episódio do Antigo Testamento em que Abraão não poupou Isaque, o seu filho da promessa, mas o ofertou e já ia sacrificá-lo quando um anjo o interrompeu. O Pai não interrompeu a morte de Cristo, porque só ela nos salvaria.
A passagem diz: aquele que não poupou seu próprio filho. O amor paterno de Abraão aponta para o amor do pai. A submissão de Isaac aponta para Cristo Jesus. Há então um enfoque que precisamos conhecer à luz das homilias de São João Crisóstomo sobre a Epístola aos Romanos. Ele foi um dos padres da Igreja, bispo de Constantinopla no século IV, que ficou conhecido como Boca de Ouro, pela riqueza espiritual, eloquência, extensão e ortodoxia inquestionável dos seus ensinamentos. Foi um dos maiores intérpretes do pensamento paulino. Ele fala sobre a frase de Paulo, afirmando o amor de Deus no fato de ter entregado seu filho. Lembra que não bastou a Cristo a cruz e a morte, mas aceitou ser pobre, peregrino, nu, ser preso, tudo para nos salvar. E como se Jesus mesmo estivesse falando, São João Crisóstomo continua: compadece-te da minha pobreza, da prisão, da nudez. Não peço nada de suntuoso, e sim pão, teto, uma veste, palavras de consolo. Lembra-te da nudez que experimentei por ti na cruz. Lembra-te de que fui preso por tua causa. Estive em jejum por ti e ainda tenho fome por ti. Tive sede pendendo da cruz, e através dos pobres agora tenho fome e sede. Tenho sede de atrair-te a mim e fazer que sejas bom, tendo em vista a tua salvação. Pratica um ato de misericórdia e tece, pelas mãos dos necessitados, uma coroa para ti. De fato, através do capítulo 25 de São Mateus, conhecemos como Jesus disse que tudo o que fizermos a um dos pequeninos, a ele estamos fazendo. E a recompensa é a vida eterna. O convite para nós, então, é de nunca duvidarmos do amor de Deus por nós. Imenso, infinito, paterno, superior à cruz e à morte do seu próprio Filho. E vivermos na esperança da ressurreição prometida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço sobre você, a sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações. Não deixe de conferir as nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros.